rendemos graças ao Teu nome, pelas Tuas misericórdias que foram renovadas essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida, porque hoje podemos estar aqui diante da Tua presença, na Tua casa de oração, para poder aprender um pouco mais de Ti, para construir as nossas bases, os nossos alicerces, as nossas fundações diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, por esse amor que nos constrange. Continua conosco, Senhor, ser servido e nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Vocês podem sentar, dando um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Peguem as suas Bíblias e abram em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Amém? O chamado de Samuel. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Eis, estou aqui. E correu até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. Então Samuel foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como da outra vez: Samuel, Samuel. Disse Samuel: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Feche seus olhos. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo, Deus. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo. Chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado.
É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Diga para o Senhor: fala comigo, e se eu não entender, insista. Fala comigo, chama nomes novamente, Senhor. Chama meu nome mais uma vez, de mim não desista. Chama, Senhor. Fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Que nessa manhã sua oração possa ser essa. Que você possa dizer: Senhor, fala comigo. Eu vou falar um pouco sobre esse contexto de 1 Samuel 3. Quem era Samuel? Samuel era filho de Elcana e Ana. Quem conhece a história de Ana, Ana era estéril, não tinha filhos e vivia na lamúria, porque a outra esposa de Elcana tinha vários filhos e ela ficava debochando. Em um certo momento ela tomou a melhor decisão da vida dela, que foi chorar, onde ela podia ser socorrida, que era aos pés de Jesus. E aí, meu irmão, quando a gente chora aos pés de Jesus, o milagre acontece. E uma geração que não era para existir, veio a existir. Samuel nasceu, ele cresceu e ficou servindo ao Senhor no templo, sob os cuidados de Eli, ministrava perante o Senhor. E nessa época, quando o Senhor o chamou, os estudiosos falam que provavelmente ele tinha próximo dos 12 anos de idade. E aí quem era Eli? Eli era descendente de Arão, um profeta considerado relapso, com filhos abomináveis, que se prostituíam e roubavam a Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês, uma reflexão. Como é que estão seus filhos? Como é que estão o cuidado com suas crianças, com seus adolescentes e com os jovens que estão sobre a sua responsabilidade? Muitas vezes, nós como pais, nos perdemos na caminhada do cansaço do dia a dia e cedemos muitas vezes a algumas situações. Não quero ir para a igreja, eu não vou para a igreja. E uma coisa que eu aprendi desde cedo, com minha mãe, falava que enquanto eu tivesse sobre o teto, o mesmo teto dela, e comecei a dar comida dela, eu tinha que fazer o que ela ordenasse. Né? E minha mãe, muitas vezes, sem ter o entendimento bíblico, ela falava: vai para a igreja, vai para a igreja. E a gente muitas vezes não tem escolha, e vinha para a igreja. Mas ele vai criar repulsa. Não, irmão, se você mandar o seu filho para a igreja e trouxer para a igreja, a palavra vai entrar e o Espírito Santo vai agir. Que você não seja como Eli, relapso. Que você não ceda às situações cotidianas, porque às vezes, sinceramente, como um pai de 3 crianças, às vezes a gente cansa, às vezes a gente fica exausto com o dia a dia. Mas como fala Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. E quando um está mais fraco no relacionamento, o outro vai e ajuda. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Mulher sábia, a mulher sábia edifica a casa. Então, mulheres, quando você vê o seu marido fraquejando, ajude, que Deus tem lhe dado sabedoria na terra. A palavra do Senhor fala, em Deuteronômio 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno,
estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ou seja, é todo dia, meu irmão. Tem coisa que para nós pode ser óbvia, mas para o nosso filho não. E a gente tem que falar e repetir, e repetir, e repetir, até entrar na cabecinha deles. Converse com seus filhos quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Irmãos, não sejam Eli, que servem na casa do Senhor, mas falta a palavra dentro de casa. A correção, ela é necessária, e Eli, nesse contexto, onde os filhos eram abomináveis, ele poderia ter corrigido os seus filhos, mas ele se eximiu dessa autoridade. E aí em Provérbios 23:13 fala: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Meu irmão, se você não quer que o seu filho morra, corrija, porque quem corrige ama. A vara da correção dá sabedoria à criança, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. Quando você não exerce a autoridade que Deus lhe deu, você está pecando. E aí eu lembro de uma pastoral que eu recebi esse ano, no gabinete, vou falar algumas coisas para o pastor. Ele falou: quando você se exime da autoridade que Deus deu a você, você está pecando. E aí Ezequiel 33:8 fala: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue será requerido das tuas mãos. Quando você tem autoridade de pai, e você está sobre essa responsabilidade que o Senhor lhe confiou, porque os filhos são herança do Senhor, e você não cumpre, se o seu filho sair dos caminhos, por falta da palavra que não ouve em casa, a responsabilidade é sua como pai. Então preste atenção, peça ao Senhor nessa noite, nessa manhã: fala comigo, Senhor, chama meu nome, mesmo que eu não perceber, insiste, Senhor. E aí, voltando ao texto, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. E aí a gente traz o paralelo para os nossos dias. Nos nossos dias, o que a gente tem de informação, o que a gente é bombardeado constantemente em redes sociais, em YouTube, né? E muitas vezes essas informações são as piores possíveis. E nesse contexto de Samuel, o contexto também não era bom. A palavra do Senhor era rara naquele momento. As visões quase não existiam, mas ainda existiam. Precisamos estar ligados nas informações que vêm do céu. E para isso precisamos buscar ao Senhor constantemente. Então busque, irmãos. As informações estão aí, são contrárias. E aí eu lembro da música da Adoração IBK: eu creio contra a esperança. Então, mesmo que o mundo esteja se perdendo, mas existe um Deus capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Busque ao Senhor como a parábola do tesouro perdido, como a dracma perdida. Busque ao Senhor como se fosse a única coisa que você pudesse fazer na sua vida. No verso 3, falava o seguinte: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Se você for ler no verso seguinte, a gente vai ler, ou no verso anterior, Eli deitava no lugar como estava de costume. Muitas vezes nós nos acostumamos com o dia a dia, nos acostumamos com a correria, com a agitação, mas Samuel aqui, chamando a atenção, ele estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. Um diferencial. Ele queria estar perto, onde estava a presença de Deus. Descanse onde a presença do Senhor habita. Crie a disciplina de estar na presença do Senhor. Muitas maravilhas não acontecem nos nossos dias, porque estamos dando mais valor a coisas sem valor.
E uma vez eu parei para me perguntar, por que eu não vejo coxo levantar? Por que eu não vejo morto ressuscitar? E aí o Senhor me falou, porque muitas vezes o valor que você está dando, as coisas sem valor, tem entrado no seu coração. Eu pergunto a você, qual é o valor que você tem dado a essa palavra? Quantas pessoas esse ano você já falou sobre Jesus e essa pessoa pôde mudar de vida e você vê esse milagre da transformação na vida dela? Que você possa dizer, fala comigo, Senhor. E se eu não entender, insista. Chama meu nome outra vez, Senhor. Ressuscita os sonhos, ressuscita as chamas, faz coisas novas na minha vida. Precisamos desenvolver a disciplina de estar sempre diante da presença do Senhor. E aí, recentemente, na juventude, tem um jovem que estava paquerando uma serva do Senhor. E aí, quais eram as táticas dele? Durante a semana, ele começava a fazer um questionário do que é que ele ia conversar com ela. Quais eram as perguntas que ele ia fazer, o que é que ele poderia falar na presença dela. E eu escutando aquilo, achei bem legal. Depois eu vou chamar ele para dar um curso, a alguns jovens aqui. E todos os momentos que ele tinha com os amigos, ele já dava um toque, ninguém senta na frente no banco. Quando for dar carona, sentem atrás, mas eu quero que vá comigo, mas não quero que sente na frente. Então, ele tinha as táticas, para fazer a conquista. E aí eu lembro da palavra do pastor Lucas no dia 15. Nessa conquista, dele para com a namorada, existia uma assombração. Ele estava assombrado, ele estava admirado, não é isso? E muitas vezes a gente se perde. Por que a gente não traduz isso para o Senhor? Por que não criar táticas de conversa, de guerras da presença do Senhor? O Senhor está aqui, a minha dificuldade é essa. Senhor, eu quero isso aqui, Senhor. Eu preciso disso aqui. Senhor, eu quero apresentar essa situação diante da tua igreja. Que você possa estar constantemente assombrado, admirado pelo que o Senhor pode fazer. Que você não fique como Eli, acostumado, deitando no lugar como de costume, mas que você faça como Samuel. Você precisa estar diante dele constantemente. Que você possa procurar se aconchegar diante onde está a presença do Senhor. Não se acostume. Fala comigo, Senhor. Chama meu nome. Não desista, Senhor. No verso 4 e 6, então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu, estou aqui, e correu até Eli. Estou aqui, Senhor, me chamou? E ele, não chamei, Samuel. Volte. E aí, 3 vezes, das 3 vezes, estava pronto. E aí é que eu vejo nesse texto, a prontidão e a obediência. Irmãos, estejam prontos. Na conversa da quinta-feira, que a gente estava reunido depois de oração, a gente estava comentando sobre a prontidão de estar sempre pronto. Eu louvo a Deus pela vida desses homens que tem me discipulado também. É uma admiração muito grande poder caminhar junto com vocês. E o Senhor vem falando no meu coração e sempre trazendo alguma coisa, alguma mensagem que foi falada. E eu amo muito por vocês. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obedeça às instruções do seu pastor e da sua liderança. Não fale mal das pessoas que Deus colocou como liderança nessa igreja. Se Samuel fosse um rebelde, talvez na segunda vez que o Senhor chamou, ele nem teria se levantado, porque ele foi lá, ele não estava entendendo. Às vezes, quando as crianças vão de madrugada, ainda Caleb às vezes acorda para dar trabalho na madrugada. Sheila, na maior paciência, vai lá 10 vezes para botar na cama de volta. Irmão, eu acho que na segunda vez eu já deixava ele dentro da cama lá. Dorme aí, menino. Talvez, se Samuel não tivesse pronto, na segunda vez ele nem se levantava, ele ficava deitado. Irmão, não permita se acomodar. Se o Senhor lhe chamou, esteja pronto.
Se o seu pastor lhe chamar, esteja pronto. Se a sua liderança lhe chamar, esteja pronto. E saiba que você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor. Cuidado para não estar falando mal do seu pastor, da sua liderança, para não acontecer o que aconteceu com Miriam em Números 12. Foi falar mal de Moisés, e o que aconteceu? Moisés, o Senhor chamou a presença dele, e quando a fumaça subiu, ela estava cheia de lepra. Meu irmão, quando a gente fala mal da autoridade, das autoridades que o Senhor constituiu sobre as nossas vidas, a gente pode ficar leproso. Então cuidado. Eu não estou amaldiçoando a vida de vocês. A Bíblia está falando aqui. Então cuidado. Que lepra é essa, pastor Thales? Às vezes o rancor, o desânimo, às vezes a frieza espiritual. Quando a gente murmura contra quem o Senhor instituiu nesse lugar, a gente termina virando parte do problema. Então, ao invés de murmurar, ore e apresente diante do Senhor. E aí, Samuel estava sempre pronto. E aí, um fato interessante no verso 3 é que, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aí, como assim? A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Como assim Samuel servia na casa de Deus e não conhecia Deus? Será que isso é possível? E aí eu chamo a atenção para vocês. Cuidado, para que você não esteja como Samuel, servindo na casa do Senhor, mas sem experiências com o Senhor. Lógico que Samuel, nessa condição, estava de todo o coração servindo, mas precisava de uma experiência real com o Senhor. Que a experiência com o Senhor possa ser constante na sua vida. Que essa admiração pelo Senhor, ela não passe, mas que você possa ficar firme diante dEle e que você possa ver os sinais e maravilhas que Ele tem a meu e ao seu respeito. E aí, na vigília sexta, o pastor Alex leu sobre Isaías 43, 18 e 19. E aí o Senhor chama muitas vezes a nossa atenção. Vocês não estão vendo? Não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu vou abrir caminho no deserto. E abrirei rios também. Irmãos, peça a Deus, Senhor, fala comigo para que eu possa compreender. O Senhor está falando com você, muitas vezes você não está compreendendo. Muitas vezes a gente está aqui, está com rancor no coração, sem liberar o perdão ou sem pedir perdão a quem de fato precisa. Presos em relacionamentos desestruturados, enquanto existe um relacionamento maravilhoso. Um relacionamento onde traz conforto, onde traz gozo, onde traz paz, que você está perdendo com o Senhor. No verso de 8 a 10, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, irmão. E ele se levantou e foi para onde? Para Eli. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. Fala comigo, chama meu nome mais uma vez em mim, não desista. Fala comigo, e se eu não entender, insista. É melhor ser um menino que te ouve
É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. E aí eu vejo a diferença de todas as outras vezes, quando no verso 10 fala, então veio o Senhor e pôs-se ali. Nos outros versículos, o Senhor chamou a Samuel, mas na quarta vez, o Senhor veio e se pôs ali. Quando ele descobriu que era o Senhor que estava chamando, veio a admiração. Poxa, o Senhor está falando comigo. Veio a assombração. Eu quero desfrutar dessa presença maravilhosa. Ele criou expectativas. Um coração com expectativa, ele atrai a presença de Deus. Então, venha cultuar o Senhor com expectativa. Senhor, eu quero ver vidas sendo libertas nesse altar. Eu quero ver, Senhor, na tua casa de oração, pessoas serem curadas. Eu quero ver, Senhor, outras nações serem alcançadas em meio à internet, em meio às mídias sociais. Senhor, eu quero ver as tuas maravilhas. Crie expectativas diante do Senhor. Porque quando a gente cria expectativas diante do Senhor, nós não somos frustrados. E aí, no verso 11, o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. O Senhor informou a Samuel que iria fazer, apesar da notícia terrível. Quando nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos revela coisas ocultas. Samuel sabia da condição familiar de Eli, porque ele estava ali constantemente no templo, então ele não era cego. Ele via o que acontecia ali com Ofni e Finéias, eles roubando do Senhor, eles se prostituindo, mas em obediência, ele estava ali firme diante do Senhor. E quando nos dispomos a ouvir a voz do Senhor, Ele fala. No verso 12 ao 14 fala, nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse, que julgaria a família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Meu irmão, mais uma vez, não seja omisso dentro de casa. Inculque a palavra aos seus filhos. Pode ser do tamanho que for, pode ser maior que você, pode ter 30 anos, mas depende do seu dinheiro, depende da sua comida, irmão. Então você tem autoridade sobre a vida dele. Se ele não quiser obedecer, irmão, peça para ele procurar as melhoras. Eli foi omisso. Continuou lá os filhos praticando o que não era bom diante do Senhor. Saiba que para a sociedade mudar, a sua casa tem que mudar. O Senhor tem que arrumar a nossa casa para impactar essa cidade. A gente estudando a lição do batismo, falando sobre a família. Como é maravilhoso poder falar com os irmãos sobre a família. O projeto de Deus maravilhoso sobre a vida do homem e da mulher e dos seus filhos como herança do Senhor. Irmão, o poder que a sua família tem diante do Senhor é capaz de explodir uma nação. Quando eu gero filhos saudáveis, eu gero uma sociedade saudável. Quando eu tenho um casamento saudável, eu tenho uma sociedade saudável. Seja espelho, irmão. Seja espelho. Senhor, fala comigo diante do meu casamento, o que é que eu posso melhorar? Senhor, fala comigo, o que é que eu posso melhorar enquanto pai? Senhor, fala comigo, o que é que eu posso melhorar enquanto filho? Fala comigo, Senhor. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou o que o Senhor lhe disse. Não esconda nada de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa. Então ele lhe falou, contou tudo. Não escondeu nada. Então ele disse, Ele é o Senhor, que o faça o que lhe parecer melhor. O Senhor já tinha falado com Eli, tinha usado outro profeta para falar com Eli.
e estava usando Samuel mais uma vez. Só que Samuel escutou, e o que é que ele fez? Ele descansou. Quando você escutar a voz do Senhor, descanse. Descanse. Porque é o melhor lugar para a gente estar. É debaixo das asas do Onipotente. E o salmista já falava, descanse. Debaixo das asas do Onipotente. E ele naquele momento reconheceu que Samuel era o profeta. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava firmado como profeta. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Você lembra como a gente começou? O Senhor falava raramente e as visões quase não existiam. E como está terminando aqui, quando você se dispõe a ouvir a voz do Senhor, o Senhor impacta uma nação, uma geração. Assim como Samuel, ele curou uma nação que vinha cheia de vícios. Ele levou, ele restaurou a ordem do Senhor naquele lugar. Um sacerdócio restaurado, ele explode para todos os lados. E aí eu queria que você fechasse seus olhos, que você orasse ao Senhor, que você refletisse. Irmão, essa palavra alcançou a minha vida e está mexendo comigo. E está mexendo comigo. Que ela possa impactar a sua vida também. Que você possa orar. Senhor, fala comigo. Insista. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor quer fazer coisas novas sobre a sua vida. Que você possa estar admirado diante do Senhor. Fala comigo. Fique de pé. E se eu não entender, insista. Fala comigo. Chama meu nome mais uma vez de mim. Não desista. Fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante de ti. Os pais da tua igreja, os jovens, os adolescentes, os filhos, os irmãos, a cada um deles, Pai, diante de ti. Deus, que essa palavra venha trazer impacto sobre as suas vidas e que eles não venham a se acostumar com a liturgia da igreja, mas que eles venham estar buscando dormir, levantar onde está a tua presença, Senhor. Insiste com o teu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que o teu povo possa se levantar de onde tem caído e que possamos ter uma igreja saudável e curada para impactar uma geração, assim como foi a geração de Samuel. Deus, em nome de Jesus, fala comigo.